dia, crianças, vamos, né, ver esse último conteúdinho para nossa avaliação, tá bom? Que já se aproxima. Português, que é a concordância entre substantivo, né, pronome e verbo, tá bom? Então, observem direitinho como se dá, como deve ser a concordância entre pronome e verbo, né? E substantivo. Então, acompanhe. Esse conteúdo ele é bem simples, bem pequeno. Temos apenas uma página do nosso livro, que é a página 230. Então, temos aqui a nossa gramática, né? Arthur, por exemplo, nós temos aí a imagem, como você pode estar vendo. Vamos acompanhar a leitura quantia. Arthur presenteou sua avó com as flores de que ela mais gosta. Os verbos aí que estão destacados, presenteou, né? E gosta. Aí, a segunda imagem, Beatriz e Henrique foram ao circo. Mas o menino tem medo de palhaço. Então, observem aí, né? Os verbos foram e tem. Crianças, a concordância, quando a gente fala com o substantivo, né, e o verbo, o substantivo, né, e o pronome, no caso, que o pronome, a gente sabe, o pronome pessoal do caso reto, ele substitui o substantivo, né, no caso, a letra A. Arthur presenteou sua avó, né, então, presenteou, porque ele presenteou sua avó com as flores de que ela mais gosta. O gosta tá se referindo a quem? Ao substantivo ela. Ela quem? A avó. Tá bom? Então, por isso, elas e gosta. Depois, Beatriz e Henrique foram, porque Beatriz e Henrique são eles foram ao circo. Mas o menino tem medo de palhaços, mas ele tem medo de palhaços. Observe o pronome, né? O substantivo menino, combinando com o verbo tem, verbo ter. Então, é para você ver que o verbo, ele tem sempre que combinar com o substantivo, fazer essa concordância. Combinar como a Cíntia, falando da nossa linguagem mais simples. Combinar no sentido de que, se o substantivo está no singular, o verbo deve estar no singular. Tem que combinar em número e em pessoa, em grau. Se está no singular, o substantivo, o verbo deve estar no singular. Se o substantivo está no plural, o verbo deve estar no plural. Da mesma forma o pronome, porque se eu estou colocando Beatriz e Henrique, são eles. Então, está no plural. Então, lógico, né, que o verbo também não vai ficar Beatriz e Henrique foi. Não, é Beatriz e Henrique foram ao circo. Da mesma forma, se eu substituir pelo pronome pessoal do caso reto, no caso eles, eles foram ao circo. Então, observe aí. Então, essa concordância, né? E Arthur, como eu já acabei de falar, é substituído pelo pronome pessoal do caso reto, ele. Beatriz e Henrique, eles. E o menino, no caso, ele. Então, por isso que tem que haver essa concordância aí, tá bom? Direitinho. Aqui, para reforçar, nós temos a concordância verbal, né? Que estuda as relações de número e pessoa que se estabelece entre o verbo e o substantivo, né? É ele relacionado. Por exemplo, o garoto era esperto. O garoto é o substantivo, sujeito, garoto, né? No caso. E o verbo, no caso aí, era, tá bom? Então, garoto é a terceira pessoa do singular, que é ele, o, ele. Quando a gente substitui pelo pronome, fica ele. E o verbo também está na terceira pessoa do singular, combinando, tá bom? Verbo tem que sempre que estar combinando com o substantivo ou pronome, tá bom? No caso aí também o sujeito. Sujeito, né? Os garotas, no plural, as garotas eram espertas, entendeu? Então, terceira pessoa do plural, né? O sujeito, no caso, o substantivo. E também o verbo na terceira pessoa do plural, no caso, eram. Que é eles, né? No caso, elas eram. Então, nessas relações, né? Dois fatores são levados em conta: o tipo de sujeito e sua posição em relação ao verbo. Então, sempre tem que haver, né, substantivo, pronome. Se está no singular, o verbo deve estar no singular. Se está no plural, o verbo deve estar no plural. Então, esse conteúdinho você relê o nosso livro na página 230 e em seguida você faz a atividade 231 e 232. E logo em seguida já realiza também a correção, tá bom?